Bom, vamos dar início então ao quarto evento da SUI no Brasil, que nós estamos chamando de Conferência SUI. Então é um grande prazer estar aqui com vocês, participantes que vão nos acompanhar durante a tarde de hoje, com os palestrantes e com esse grupo da organização. Esse evento, então, ele é organizado por um grupo de pessoas entre diferentes unidades da SUI, que são a maioria vinculadas à própria John Deere, mas nós também temos membros externos. Então, esse é o grupo aqui que eu gostaria de reconhecer nesse momento, que sem eles não seria possível realizar esse evento em que nós temos aqui hoje. Então, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Vamos dar início, então, ao nosso primeiro... Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início à nossa primeira palestra do dia, que a gente tem aqui a presença, então, do Wellington. E aqui, rapidamente, os passos em que a gente vai acompanhar durante essa tarde, com uma explicação sobre a SUI Global e a SUI Brasil, uma palestra sobre Scrum, o nosso intervalo de 15 minutinhos, o case de carreira com a Cláudia e um painel para fechar o dia com chave de ouro sobre ações empresariais. Então, Wellington, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui conosco nessa tarde. O tema hoje da nossa conversa, então, é fazer essa abertura sobre diversidade, equidade e inclusão. E, para quem não conhece, então, o Wellington, ele é diretor de recursos humanos para a América Latina na John Deere. Antes de ingressar na empresa, ele trabalhou na Eaton, na Delphi, TGM Automotive e Tupi. Psicólogo, pós-graduado em recursos humanos, com MBA em gestão de negócios, especialista em gestão do comportamento e mestrado em psicologia social com foco em bem-estar no trabalho. Possui ainda formação em psicanálise, coaching executivo e organizacional, practitioner e master practitioner em PNL e psicodrama organizacional. O Wellington também é colaborador em distintas frentes voltadas à transformação organizacional, inovação, diversidade, equidade e inclusão, junto a distintas associações, como a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a ABRH, a American Chamber of Commerce, o Instituto IVG no programa Mentoria Colaborativa Nós por Elas, para a promoção e inclusão de mulheres e ainda membro do Comitê da FAB, Associação das Indústrias para o Futuro da Inovação. Wellington, a palavra é tua. Muito bem, obrigado, Tamires. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, né, que nos acompanham. Eu vou aproveitar aqui a presença da nossa tradutora em Libras, fazer aqui a minha audiodescrição. Então, eu sou um homem negro, meia idade, estou usando uma camiseta polo marrom e atrás de mim eu tenho um background com o logotipo da John Deere e mostrando aí as conexões do mundo, né, que é um pouquinho do que nós vamos falar, inclusive nessa tarde. Eu quero dizer para vocês que assim é uma super alegria, né, estar com vocês aqui, poder compartilhar um pouco de como dentro da John Deere nós vivemos diversidade, equidade e inclusão. E isso tem muito a ver com esse super evento, né, que a Tamires acabou aqui de fazer, a introdução, a abertura. Super obrigado pela participação de todos vocês. E antes de começar falando de diversidade, equidade e inclusão, eu gostaria de apresentar a John Deere para aqueles que não tiveram oportunidade ainda de conhecer ou estão tendo contato pela primeira vez. Então, rapidamente, John Deere na América Latina, né? O que é, enfim, o que fazemos. Primeiro, a John Deere é uma líder mundial, né, em produtos e serviços, né, tecnologia, de fato, ligados a tudo que vocês imaginam que esteja conectado com a terra, né? Desde a agricultura até construção. E aí estão as nossas duas linhas, né, de produtos, né, do lado direito, né, a linha amarela que nós chamamos, são todos os nossos produtos ligados à infraestrutura e fontes de energia,
e do nosso lado esquerdo a nossa linha verde e amarela, todos os produtos ligados à geração, à produção de alimentos e fibras para o Brasil e para o mundo. Como nós estamos organizados globalmente falando, né, estamos presentes aí em muitos países, desculpe ali, acabei de ver um errinho ali, mas ali é um dado de 2020, né, o nosso faturamento global de 35 bilhões de dólares, os nossos investimentos e uma história muito bonita de 184 anos, né, fazendo o mundo avançar. Estamos presentes em mais de 30 países, mais de 130 unidades e mais de 70 mil funcionários por todos os países, né, em todas as nossas unidades. Aqui na América Latina, que como a Tamires mencionou, é minha responsabilidade como recursos humanos, o nosso foco aqui, nós somos mais de 15 mil colaboradores distribuídos em 14 fábricas e alguns centros administrativos. Estamos presentes, estamos exportando desde a América Latina para mais de 50 países, e algo que também nos enche de orgulho, né, são os investimentos na região, na América Latina, nos últimos anos, que são da ordem de mais de 550 milhões. Presença muito forte no México, Argentina, Brasil e Chile, com a nossa unidade financeira, mas atendemos a todos os países da América Latina. Então, essa é a John Deere que eu gostaria de apresentar para vocês e convido para que conheçam. Qual o objetivo hoje aqui? Falar um pouco de diversidade, equidade e inclusão, até para fazer uma conexão muito forte com esse evento, com esse momento muito importante de falarmos da comunidade das nossas mulheres profissionais engenheiras, né? Primeira coisa é pensarmos por que é importante falarmos de diversidade, por que nós todos temos ouvido com tanta intensidade esse tema surgir às nossas mesas, às nossas casas, de forma tão impactante. Falando aqui do Brasil, veja que dados interessantes, 51%, né, da nossa população brasileira é exatamente a porção formada pelas mulheres do Brasil, 51%. Do outro lado, nós temos também a comunidade negra, que representa 56%. Mas se de um lado eu falava aqui de números bem impactantes, 51% e 56% respectivamente, nós temos também dados que ainda nos entristecem, né? Quando nós olhamos para essa realidade e percebemos que as mulheres, elas recebem o equivalente a 77% do salário de homens na mesma posição, automaticamente nos convida a fazer uma reflexão. Quando eu olho do outro lado, que dentre 56% da nossa população formada pela comunidade negra, e eu percebo que somente 6%, pouco mais de 6%, ocupa posições de liderança, e quando nós falamos altos níveis de liderança, esse número cai para menos de 4%. E o que falar também de pessoas com deficiência, que representam 24% da nossa população, e somos sabedores que 90% estão fora das escolas e 80% desempregados. Essa é a razão que nós falamos de diversidade, equidade e inclusão. Mas é importante entender, né, o significado disso tudo, até para falarmos todos a mesma linguagem. Então, diversidade, de uma forma, né, simples e traduzindo, é a condição que os nossos ambientes organizacionais, as nossas sociedades, os nossos governos
nós precisamos desenvolver de modo a reconhecer o valor da singularidade, da particularidade, do diferencial de cada pessoa, de cada cidadão, de cada funcionário, porque estas diferenças, elas, em suas somatórias, elas adicionam um valor tremendo para a organização. E equidade, né? Equidade, eu vou falar um pouquinho mais adiante, ali a diferença de igualdade e equidade, mas equidade é assegurarmos um nível de condições adequado para que todas as pessoas possam, de fato, lutar pelos seus objetivos. Ou seja, de nada adianta eu fazer um discurso, nós escutamos muito isso, né? Um discurso bonito, não, aqui todos são iguais. Mas se todos são iguais e ele tem mais condição que eu, será que nós vamos cruzar a linha de chegada ao mesmo tempo? É disso que se trata a equidade. E inclusão, naturalmente, é termos a capacidade de que dentro da nossa organização nós tenhamos efetivas políticas e práticas que reconheçam estas diferenças e gerem um ambiente adequado para que as pessoas tenham o seu adequado convívio social, profissional. Ou seja, em outras palavras, né, todas as organizações, e falando aqui para nós dentro da John Deere, é absolutamente imperativo que nós reconheçamos que nas nossas diferenças, seja a diferença que for, gênero, gerações, habilidades físicas, etnias, né, orientação sexual, de fato, olhemos para o ser humano como uma real aportação de valor e não nos prendamos na nossa costumeira ou no costumeiro pré-julgamento, no nosso viés inconsciente que segrega ao invés de juntar as pessoas. Quando nós olhamos aqui essa imagem, eu gosto muito de utilizar essa imagem porque é algo muito... parece corriqueiro, mas se nós olharmos bem, ainda acontece muito, né? Eu tenho um grupo de iguais e eu almejo resultados distintos. E o problema aqui não há nenhum problema em sermos iguais. A grande questão é que, como somos iguais, ou seja, um grupo com o mesmo racional, vindo da mesma universidade, do mesmo meio, etc., as ideias, elas são muito parecidas. Eu não trago a diversidade de pensamentos, de vivência, de cultura para a mesa, e é isso que definitivamente enriquece. Lógico que, ao olhar aqui essa imagem, isso também gera um impacto muito importante. Aqui eu quero aproveitar uma imagem muito conhecida, eu acho que uma das que melhor explica a diferença entre igualdade e equidade. Do nosso lado esquerdo, eu tenho aqui uma organização dizendo e pregando que não, aqui dentro todos são iguais, todos têm a mesma oportunidade. É fato. E aí nós temos 3 pessoas, todas elas, sim, foram convidadas para o jogo, tiveram a mesma oportunidade, mas não tiveram condições adequadas à sua realidade. Eu não reconheci aqui o indivíduo. E nesse caso em particular, sim, eu ofereci ao jovem aqui a oportunidade de assistir ao jogo. Mas ele tem condição de assistir ao jogo? Não. Pensando em um ambiente equitativo, eu preciso entender, eu preciso conhecer este indivíduo e entender que a sua singularidade, o seu aspecto singular como ser humano requer um apoio adicional, ou seja, eu preciso oferecer para ele mais um caixote. E veja que nessa foto não significa dizer que eu tenho que fazer grandes diferenças, simplesmente reconhecer também
a individualidade do colega à esquerda e saber que ele não precisa de um caixote, que esse caixote dele eu posso aplicar na equidade de oportunidades. Nessa condição, ao final do jogo, todos os três vão poder dizer, olha, eu vi o mesmo jogo que você. Na foto da esquerda, seguramente não. Então, essa é a grande diferença e é isso que nós buscamos trabalhar muito forte dentro da John Deere a partir do momento que nós reconhecemos que equipes diversas, elas sim, pela sua singularidade, pela diferença de opinião, de vivência, pela diferença sociocultural, porque vive coisas distintas, sim, estas equipes diversas, elas geram resultados maiores que equipes homogêneas. Também é importante reconhecer, é uma jornada. Uma equipe de iguais, ela chega no resultado médio, mais rápido e se mantém, tem dificuldade de dar os saltos adequados, porque nós somos uma equipe de iguais. Ao passo que uma equipe diversa, ela sim nos desafia mais no início, para que, primeiro, aceitemos as diferenças, nos adaptemos e comecemos a entender exatamente como cada um reage, como cada um se posiciona. A partir do momento que alcançamos esta sintonia, os resultados são progressivamente maiores e mais intensos, porque eu reconheço na diferença do outro a somatória para o diferencial de uma equipe. Dentro desse conceito, vamos ver aqui, acho que deu uma pequena travada, agora vamos. Dentro desse conceito é que nós, no tempo, nós temos evolucionado a nossa estratégia de diversidade, equidade e inclusão dentro da John Deere. Hoje nós trabalhamos, isso é uma evolução, nós não começamos exatamente dessa forma. Em 2016 nós trabalhávamos 4 pilares distintamente configurados e ao longo do tempo, na medida que nós fomos amadurecendo, nós hoje praticamos um olhar, uma atenção para estes pilares que vocês estão vendo aqui. Primeiro, gênero, né? E realmente trabalhar muito próximo com os nossos grupos de afinidade, no sentido de assegurar uma melhor representatividade feminina, o empoderamento das mulheres e o avanço nas nossas organizações. Nossos colegas da área de produção, assegurar as condições equitativas que eles possam avançar na nossa organização para funções em outras áreas, funções administrativas, técnicas. Um outro pilar é de inclusão étnico-racial. Conforme eu mostrava há pouco, 56% da população brasileira da comunidade negra. Como é a nossa representação interna? Temos oportunidade? Sim, temos, como toda a organização e como toda a nossa sociedade. Então, aí um pilar dedicado a isso. LGBTIQIA+, né? A nossa comunidade LGBT que vem crescendo dentro da organização, em espaço, em respeito, em representatividade e em forma. E, finalmente, pessoas com deficiência. Todos nós somos sabedores que no Brasil nós temos a lei de cotas e o que nós buscamos aqui é ir muito, muito mais além das cotas e assegurar que os nossos colegas, as nossas colegas PCDs tenham condições equitativas de seguir se desenvolvendo e crescendo na nossa organização. E para tudo isso, vocês estão vendo aí ao centro o SUI, né? Nós estamos exatamente aqui na conferência SUI 2021, e o SUI, ele é um dos, como nós chamamos internamente, né, de enablers, ou seja, uma das nossas parcerias de afinidade no sentido de desenvolver
de colocar ainda mais energia no desenvolvimento das mulheres engenheiras, não só na nossa organização, mas em todo o nosso entorno. E aí, a felicidade de ver aqui a nossa conferência aqui mais uma vez e termos aqui a oportunidade de nos juntar a todos vocês para essa conferência em nível nacional. Qual é a nossa jornada? E eu aqui, bem um slide, inclusive é o último slide aqui desse breve bate-papo, é a transparência. Particularmente, nós acreditamos, dentro da John Deere, que a forma mais efetiva de você acelerar uma mudança cultural é a transparência, é sermos genuínos. E para sermos genuínos, nós precisamos olhar para dentro de casa e entender quais são as oportunidades que nós podemos fazer e desenvolver. Eu comentei a vocês na abertura que na América Latina nós somos mais de 15 mil, no Brasil mais de 7 mil. E nessa população de 7 mil pessoas, como nós estamos? 18% de mulheres. Temos oportunidade? Temos, e temos inclusive ações afirmativas. Nós temos objetivos de prazo definido para elevar a representatividade das mulheres na nossa organização até 2022 e depois um outro objetivo até 2025, onde nós almejamos atingirmos ali 30%. Mulheres na liderança. Então, de toda a nossa comunidade de líderes, nós temos 20% apenas, e esse apenas é, de fato, realmente para reforçar isso, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que as mulheres ascendam mais e mais em níveis de liderança. E por que isso? Porque acreditamos que a diversidade de pensamento, de gênero, de etnias, né? Isso tudo nos traz uma riqueza muito robusta, né? Na construção dos nossos objetivos de futuro. Mulheres em áreas administrativas, 30%. Então, aqui um dado muito importante, né? As mulheres, pela configuração da nossa organização, se concentram mais em áreas administrativas e, por que não, do lado direito, nas áreas técnicas, né? Nós temos hoje 14%, quando nós olhamos, né, todas as nossas posições de engenharia na John Deere do Brasil, apenas 14% dessas posições são ocupadas por mulheres engenheiras. O que eu trago com isso e qual é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês? Primeiro, de que valorizamos muito um evento como esse, que nos promove, nos instiga ao debate, à reflexão e às oportunidades. Segundo, essa foto é a foto da John Deere, mas eu, de forma muito convicta e, ao mesmo tempo, não feliz, é a foto que se repete na grande maioria das organizações e que nós todos aqui, homens e mulheres, nesse evento, necessitamos seguir trabalhando para vermos no futuro muito próximo uma foto distinta, não só dentro da John Deere, mas uma foto distinta em todas ou, quiçá, na grande maioria das organizações. E terceiro, para finalizar, de que dentro da John Deere, quando nós abraçamos, né, o tema, abraçamos esse compromisso de mudança cultural, de transformação cultural em diversidade, equidade e inclusão, não foi por modismo, não foi porque as empresas estão fazendo, mas sim por convicção de que um ambiente diverso, ele acelera o nosso passo de crescimento, ele nos sintoniza com a nossa sociedade, com o nosso entorno e, acima de tudo, ele traz um ambiente mais
mais favorável, né, a que as pessoas realizem o seu total potencial. Essa é a nossa crença, isso é o que nós acreditamos dentro da John Deere, e fica aqui o meu convite, né, para que todos vocês, de fato, desfrutem desses 2 dias, que sem dúvida nenhuma foi fruto de muita dedicação desse grupo que organizou e colocou todas estas palestras, encontros e discussões, e que façamos desses 2 dias não só a semente, né, da mudança cultural nas respectivas organizações, mas ao mesmo tempo um regar de um futuro distinto do que a história que nós assistimos em toda a nossa sociedade, em todo o mundo organizacional. Meu muito obrigado, bem-vindos e bem-vindas, e que de fato tenhamos aí momentos assim ímpares de trocas e de crescimento como pessoas e como profissionais. Muito obrigado a todos e a todas. Tamires. Muito obrigada, Wellington. Vocês já estão me ouvindo, imagina. Mais uma vez é uma honra poder contar assim com a tua presença, assim como os demais palestrantes que a gente vai ter aqui hoje, e agradecer também em nome da organização aqui, tanto do evento como todos os membros que fazem, né, as ações da SUI acontecer, de termos também esse espaço. A gente sabe que hoje a John Deere ela é uma grande apoiadora da SUI no Brasil, hoje é a principal apoiadora, além do trabalho que já faz nos Estados Unidos e na Índia também. Então, e na Europa também, nas unidades da Europa, agradecer esse espaço também que a empresa nos proporciona para que a gente leve essa mensagem não só aos nossos funcionários, mas também da porta para fora, né, para a sociedade. Isso mesmo. A gente tem uma pergunta ali no chat, Wellington, se tiver ainda uns minutinhos. Na sua visão, qual o papel dos homens na abertura de oportunidades e mudança de mindset dentro das organizações e na sociedade para as mulheres? Super pergunta, Tamires, obrigado a quem fez. Não sei se tem aí o nome para agradecer. Temos, é a Daiane Lalier. Muito bem, Daiane, super obrigado pela pergunta. Uma das ações que nós desenvolvemos dentro da John Deere é o que nós chamamos aí de programa de aliados, né? E fazemos isso nos distintos pilares, né? E sem dúvida nenhuma no pilar de gênero também, com a minha visão, e falo aqui dentro do meu lugar de fala como homem, né? Principal agente dessa transformação. E aqui eu faço um convite a todos os homens que nos acompanham aqui. Primeiro, parabéns por estar conosco nessa tarde. Isso já significa que você é um aliado, que você está comprometido. Ao mesmo tempo, eu te faço um convite que provoque, instigue, estimule os demais colegas, os demais homens, né, não só dentro da sua empresa, mas fora da empresa, a perceberem o seu papel crítico dentro desse processo de transformação. Particularmente, Daiane, eu acredito que o homem, ao entender o grande gap histórico que nós temos dentro das organizações, dentro da nossa sociedade, entender a raiz do machismo, aqui, inclusive, como América Latina, né, nós, inclusive, temos distintas gradações entre os países, mas, assim, fundamentalmente, o machismo está muito enraizado, né, na nossa sociedade. Se nós entendermos o quanto nós temos tolhido as mulheres do seu crescimento, do seu desenvolvimento, né, do seu florescer, né, por conta de vieses inconscientes que nós trouxemos. Eu ainda, Daiane, escuto em alguns lugares que passo, né, olha, mas agora só se fala de mulher, então daqui a pouco não vai ter lugar para homem. Não, só se fala de mulher nesse momento, assim como temos falado muito da inclusão
de negros, é porque nós temos uma dívida histórica de séculos que nós precisamos resgatar em um período de tempo muito menor do que a nossa habitual lentidão ao dedicarmos para esse tipo de transformação. Então, na minha visão, e até me alonguei um pouco, os homens têm o papel, na minha visão, mais crítico dentro desse processo de transformação. Enquanto as mulheres devem seguir fazendo o bonito que tem feito, como, por exemplo, é a maioria absoluta nas graduações, nas pós-graduações, nos doutorados. Igualmente, os homens têm que fazer o bonito de reconhecer que eu tenho que olhar para o outro não pela minha lente, né, do julgamento, não pela nossa lente de marcadores sociais, mas olhar para o outro e para outra, né, olhando para o seu potencial de contribuição, potencial de colaboração e potencial de crescimento. Então, homens, venham conosco, por favor. Muito obrigada, Wellington. Nós temos algumas perguntas que vieram depois no chat, mas a gente pode te encaminhar para a gente responder posteriormente. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. E agora a gente dá seguimento, então, às próximas etapas do nosso evento. Muito bem, obrigado, Tamires. Bom, depois dessa abertura que nós tivemos, né, e ouvimos da importância da diversidade, equidade e inclusão, agora a gente convida a todos para entendermos um pouquinho melhor do que é a SWI e como a gente pode participar, como funciona, tanto globalmente quanto nas atividades que nós temos aqui no Brasil. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo, então. Se tiver tudo certo ouvindo, ou se tiver algum problema, por favor, me sinalizem. Hi, I'm Karen Hording, Executive Director and CEO of the Society of Women Engineers, or SWE as we're known. I am excited to welcome you to today's workshop, which will feature excellent speakers, thought-provoking discussions, and valuable networking opportunities with other leaders in Brazil. But before we get started, I'd like to tell you a little bit more about the Society of Women Engineers. For more than 70 years, SWE has given women a unique place and voice within the engineering and technology industries. The Society works to empower women to advance not only as engineers, but as leaders. And we are committed to expanding the image of the engineering and technology professions as a positive force, all while advocating for diversity, equity, and inclusion. With members and activities across Brazil, you can leverage the diverse SWE network for your personal, professional, and organizational development. Some of our most highly valued resources include a virtual mentor network connecting experienced mentors and mentees, speaking and volunteer opportunities to develop leadership competencies and gain visibility within your industry, access to professional development events and conferences to connect with industry leaders and role models, both locally, like we're doing today, and around the world. And of course, SWE's online Advanced Learning Center, which catalogs more than 150 on-demand and self-paced courses relevant to women in engineering and technology. Here you'll also find a recently produced 5-module learning program on inclusive leadership that includes Portuguese closed captions. To access these resources and more, SWE is pleased to offer individuals in Brazil a 50% discount on memberships, and we also offer organizations bulk memberships for their employees. If you're interested in learning more about SWE, I would encourage you to take a couple of next steps. First, find and follow SWE Brazil on social media to stay informed and up to date on the latest activities and programs taking place around Brazil. Next, check out the 8 SWE global affiliates around the country.
These are local communities of like-minded individuals who plan networking, professional development, and outreach activities, all in the name of advancing women in engineering. You can connect with an existing global affiliate or start a new affiliate to become a part of this supportive network. And if you enjoyed today's workshop, I'd encourage you to check out SWE's largest event, our annual conference, We21. It consists of dozens of educational sessions, inspiring keynotes, and various networking and career exploration opportunities. The event takes place on October 21st through the 23rd, and you can either attend in person or in a virtual environment. And finally, I'd like to recognize and thank the SWE leaders in Brazil who have organized today's workshop, as well as John Deere and other partners who continue to be strong allies in our shared mission of advancing women in STEM. Thank you and have a great day.